presidente José Maranhão, cumprimento o Dr. Walter Schwenkner de Araújo. Na verdade, não é bem uma pergunta que eu tenho que fazer, mas um comentário e depois vamos ouvir o que o senhor acha desse ponto de vista. Ainda quando da sabatina do Procurador-Geral, Rodrigo Janot, aqui também nessa comissão, eu tive a oportunidade, não só nessa vez, na outra vez que ele veio aqui também, de fazer esses comentários, que é o seguinte: eu vivo num estado que são 134 prefeituras que nós temos no nosso estado e que converso sempre com os prefeitos. Aliás, são 141. Converso sempre com os prefeitos e tenho ouvido deles o grau de insatisfação e complicação que tem no dia a dia das suas administrações. Notadamente, o Ministério Público tem interferido nessas administrações, sempre pedindo, exigindo, sugerindo, de certa forma ameaçando, né, que se você não fizer isso, entrarei com uma representação, e isso gera um inquérito, gera um processo, e lá vai o prefeito ter que se defender, contratar advogado. Nem sempre os prefeitos têm condições financeiras para isso, né? São professores, muitas vezes, da cidade, pequenos produtores, e que tudo isso a gente sabe que, à medida em que essas coisas vão acontecendo, vai facilitando também o caminho da corrupção. Se você é acionado, se você é colocado na condição de réu em alguma coisa, terá que ter advogado. O cidadão não tem dinheiro para pagar advogado, ele vai ter que arrumar um jeito. Então, eu penso que essas questões deveriam ser melhor pensadas pelos ministérios públicos locais, onde a primeira ação, ao invés de propor uma ação, deveria ser uma conversa. O cidadão, o Ministério Público, chamar o prefeito, conversar com ele, sugerir algumas coisas, fazer ali uma mediação para que as coisas possam ser feitas. Exemplo, em determinada cidade cai o muro da escola. O prefeito não tem o orçamento para arrumar o muro da escola. Aí o Ministério Público propõe uma ação porque ele não está cumprindo com os afazeres dele, que é arrumar esse muro da escola. Se ele atender o primeiro promotor, ele levanta o muro sem orçamento. Na segunda, passado algum tempo, vem um outro promotor novo para a cidade e vai acionar o mesmo prefeito porque ele fez um muro sem ter o orçamento. Então, quer dizer, ele fica entre a cruz e a espada. E na minha avaliação, muitas coisas poderiam ser resolvidas na questão do bom senso. E aí acho que vem um papel fundamental do Conselho Nacional do Ministério Público, de fazer uma orientação nesse sentido, de dar aos promotores que estão no interior uma visão um pouco diferente só da punição. Você acabou de citar um projeto que está em andamento que versa sobre isso, porque hoje todo mundo é culpado, né? Todo mundo é culpado e terá que provar a sua inocência ao longo de um processo. E isso tem trazido, tem afastado no interior do nosso Brasil muitas pessoas, mas muitas pessoas de bem que poderiam fazer parte da administração pública, concorrendo a eleições para prefeito e outras vereadoras, e não estão querendo mais, estão se afastando porque inevitavelmente, qualquer cidadão que se candidatar a prefeito e for eleito, ele sairá da prefeitura com uns 10, 15 processos nas costas, ou inquéritos que terá que fazer. Não só o Ministério Público, daí vem o Tribunal de Contas, mas uma série de coisas que os prefeitos não conseguem mais ser os prefeitos, ser os gestores. Eles estão sendo conduzidos e são conduzidos assim meio na marra, na questão da punição, da multa, do processo, e isso não tem sido legal para a administração pública. Gostaria de ouvir um pouco a sua opinião a respeito disso e como como o Conselho Nacional do Ministério Público poderia atuar para minimizar isso. Eu não estou aqui defendendo que quem é culpado de alguma coisa, que seja inocentado ou que não seja investigado. Não é isso.
Só que tem que ter critérios. Me parece que hoje o critério que está sendo utilizado é o critério de apontar o dedo, de dizer você é culpado, expor o prefeito diante da sociedade, na imprensa, e depois o tempo corre, não tem mais nada para ver, não era aquilo, ninguém faz um pedido de desculpa, a imagem daquele político, aquele prefeito já foi jogado ao ralo, não tem mais como recuperar, e as coisas continuam assim. Então a minha preocupação é nesse sentido de nós não criarmos uma barreira para aqueles que querem ajudar o seu município, a sua sociedade, onde ele vive, prestando um tempo dele para a administração pública. Então seriam essas minhas considerações, uma consideração e uma pergunta embutida aí dentro. E parabéns pela indicação, com certeza fará um grande serviço, um grande trabalho lá no Conselho Nacional. Muitos já passaram por aqui, nós tivemos a oportunidade de conhecer a maioria que hoje faz parte desse Conselho na atualidade. Muito obrigado. Com a palavra o doutor Walter Schwenkenel. Muito obrigado, presidente. Senador Blairo Maggi, muito obrigado pelas suas colocações, principalmente pela oportunidade de falar sobre este tema que a mim também muito interessa. Eu, em razão da função no magistério como professor, eu tenho sido convidado por muitas prefeituras e até por câmaras municipais para falar um pouco sobre o tema improbidade administrativa. Às vezes me pedem para falar sobre licitações, mas normalmente sobre improbidade administrativa. E é interessante porque, ao final de todo o curso, às vezes até no momento do coffee break, eu sou cercado por secretários municipais e até pelo prefeito com perguntas sobre, mas será que o promotor ele pode fazer isso? Poxa, eu estou tentando aqui administrar uma cidade sem recursos e como é que eu vou fazer? Eu como juiz, já tive a experiência de me deparar com alguns pedidos, a meu ver, um tanto quanto inusitados. Não quero generalizar, obviamente, mas uns pedidos feitos em ações civis públicas, como, por exemplo, um que já apareceu pela frente, de fechamento de uma penitenciária com mais de 2.000 detentos, porque a penitenciária estava poluindo o meio ambiente. É claro que ninguém deseja poluição ao meio ambiente, mas é preciso ponderar aqueles valores que estão em jogo, né, porque o que fazer com aqueles que estão presos, vou colocar em que lugar, né? Quer dizer, o Estado ele precisa de um tempo para ter condições de se organizar e melhorar aquilo que não está indo bem. Eu penso que o excesso de atuação do Ministério Público é antirrepublicano e não é nem um pouco democrático, na medida em que o Ministério Público, o membro do Ministério Público não foi eleito como o prefeito, enfim, né, está ali desempenhando um mandato. Enfim, como disse Vossa Excelência, eu entendo que aquele que agiu mal, que seja punido, que seja investigado pelo Ministério Público, e o CNMP ele nem pode interferir nessa atuação sagrada da independência, não pode mexer na independência funcional do Ministério Público. Mas, por outro lado, penso que há espaço para, como o senhor muito bem disse, que se crie um ambiente de diálogo e não de medo, de angústia entre a instituição do Ministério Público e o administrador. Eu digo isso porque muitas vezes eu chego para um secretário municipal e falo, olha, senhor, por que o senhor não procura o promotor para conversar com ele e saber o que ele acredita que está errado? E não raras vezes eu ouço do secretário municipal, mas será que ele vai me receber? Será que ele vai me ouvir? Eu acho que falta isso. Há um receio por parte da administração de dialogar e por parte do Ministério Público também. Eu acho que esse é um espaço que pode ser preenchido pelo CNMP, estimulando, por exemplo, que o membro do Ministério Público dialogue com a administração, em lugar de, por exemplo, não com caráter determinativo, mas sugerir, recomendar que em lugar de imediato ajuizar uma ação de improbidade, que se espeça uma recomendação, que o prefeito seja chamado para conversar e saber se aquilo vai ser mantido ou não, porque eu acredito muito na construção de soluções através do diálogo, porque o diálogo ele cria um ambiente propício a se alcançar uma solução mais
eficiente, mais apropriada para o interesse da coletividade. Muito na linha do professor Nicholas Luhmann, que escreveu, né, um livro clássico, A Legitimação através do Processo, eu vejo que o procedimento em si constrói uma solução mais eficiente, e esse procedimento poderia advir desse diálogo perene, constante, entre o administrador, de um lado, e o membro do Ministério Público, de outro lado. Então, acho que essa seria a atuação do CNMP nesse contexto. E acho que é um problema seríssimo de hoje em dia, essa dificuldade de se encontrar, principalmente nas administrações locais, um interesse de pessoas do bem, por conta desse receio que existe de que o seu patrimônio pessoal responda pela regular atuação como administrador. Com a palavra o senador Maggi para exercer a sua réplica. Muito obrigado, doutor Walter. Estamos em consonância aqui no pensamento. E o que eu gostaria de dizer, para finalizar, é o seguinte: o Ministério Público é uma conquista da sociedade. Desde 88 ele tem um papel relevante e tem demonstrado isso perante a sociedade, de que é isso que todos nós queremos. Agora, para toda ação também corresponde uma reação, né? De igual ou de maior intensidade. É uma questão de física mesmo. Eu acho que se o Ministério Público não souber conduzir isso, seus membros não souberem conduzir isso com muita tranquilidade, vai se criar um ambiente político, e tudo isso se resolve no ambiente político, né? Esta Casa e a Câmara, o Congresso Nacional, enfim, tem o poder de legislar, de dar e tirar poderes, tá? O que eu sinto é que já existe uma corrente bastante grande, um pensamento provocado justamente pela base que são os nossos prefeitos, a administração estadual, de que o Ministério Público tem passado da conta. Eu não vou dizer a instituição, alguns membros da instituição. Então, é preciso que tenha a questão do bom senso, porque se não houver bom senso, eu não tenho dúvida nenhuma de que vai chegar no momento em que esta Casa, né, o Congresso Nacional, vai se reunir e vai chegar à conclusão que terá que tirar poderes, terá que regular o poder do Ministério Público. Muito obrigado.